Bolsonaro chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira. Ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília e foi recepcionado por um grupo de políticos, entre eles Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e Walter Braga Neto, secretário de Relações Institucionais do partido. O ex-presidente deixou o local sem passar pelo portão de desembarque, onde apoiadores aguardavam sua chegada. A gente tem aqui alguns vídeos que mostram os apoiadores, muitos então usando o verde e amarelo, com bandeiras do Brasil. Temos essas imagens, produção? Ao longo da avenida que dava acesso ao aeroporto de Brasília, carros formaram uma fila para acompanhar a chegada do presidente. Apoiadores também se reuniram em frente à sede do PL, onde o presidente participou de uma reunião e fez um breve discurso. Bolsonaro falou sobre a atual oposição. Vamos acompanhar. Eu lembro lá atrás, que é mais velho, lembra disso, né? Quando alguém criticava o parlamento, o Ulisses Guimarães dizia: espere o próximo. Dessa vez, o próximo melhorou e muito. O parlamento está nos orgulhando pelas medidas, pela forma de se comportar, de agir lá dentro, fazendo realmente o que tem que ser feito e mostrando, né, para esse pessoal que, por hora e por pouco tempo está no poder, eles não vão fazer o que bem quer para o futuro da nossa nação. E aí, Silvio, qual vai ser o papel aí de Jair Bolsonaro na oposição a esse governo, hein? Pois é, Paula, vamos aguardar, né? Ele chegou depois de 89 dias, né? 3 meses fora do país, desde a virada do ano, tirou um tempo para pensar, para, enfim, até digerir, né? Todo o triunfo da indecência que aconteceu no Brasil. E agora está de volta, mas você vê que uma grande multidão compareceu ao aeroporto na sua chegada e, digo mais, seria uma multidão ainda muito maior se o brasileiro hoje não tivesse receio, não tivesse medo de ir às ruas para qualquer tipo de manifestação democrática, mas cujo tema fosse a política atual. Bom, Paula, ele nesse breve discurso que fez, cercado ali por parlamentares, lembrou que o Congresso Nacional tem hoje uma base liberal conservadora muito maior do que na legislatura passada. A bancada do PL, o partido dele na Câmara, tem praticamente 100 cadeiras, 99. No Senado, a bancada também tem bastante musculatura. Agora, ele pretende viajar pelo país. Ele pretende assumir a liderança dessa direita que seguramente, depois de 3 meses, depois desse período, já é muito maior até do que o número de votos que ele teve nas urnas, pode apostar. Ele teve 58 milhões de votos, mas se a gente parar para pensar que o número de desiludidos, o número de quem fez o L, até por nojinho em votar em Jair Bolsonaro, só aumenta diante desse desgoverno, provavelmente o número de apoiadores dele hoje é maior do que aquele que saiu das urnas, além, é claro, de todo mundo que optou por votar em branco ou não compareceu, anulou o seu voto. Portanto, ele tem uma massa enorme. A direita é maioria, sim, hoje no Brasil, pode ter certeza, mas ainda vive ali uma certa ressaca, ainda está um pouco atônita com tudo que aconteceu e, sim, um pouco com medo, ainda receosa de poder sair às ruas em liberdade, em manifestações pacíficas e democráticas que a gente espera que possam voltar a acontecer no Brasil, seguindo a nossa própria Constituição, que diz isso, que permite a livre expressão, manifestações populares, como sempre aconteceram, fora Lula, fora Dilma, fora Temer, fora Collor e até fora Bolsonaro. Também vimos isso por parte da esquerda no passado. Mas agora, nesse momento, parece que não é muito permitido fazer isso. Vamos aguardar, Paula. Ele tem aí o papel de líder da oposição. A cadeira é dele, o posto é dele. Resta a gente ver aquilo que ele vai, o papel que ele vai querer desempenhar e, é claro,
a patrulha atrás dele do TSE, da Justiça Eleitoral, para tentar torná-lo inelegível. Isso vai acontecer, é inevitável que ele vá passar por esse processo. A gente espera que o desfecho seja positivo, porque, afinal de contas, até hoje não surgiu uma única prova robusta que possa lhe imputar uma inelegibilidade. Constantino, Bolsonaro se mostrou aí bastante otimista com essa formação do novo Congresso aí desde as últimas eleições, né? Sim, eu gostei dessa parte, né, que merece destaque, né, ele falar que houve uma mudança essencial no Congresso, né, o Ulisses Guimarães falava que se é ruim, espera o próximo, e o próximo que veio é muito melhor. Ou seja, tem uma direita organizada agora, uma turma antipetista, combativa e disposta a colocar algum tipo de freio nesse ímpeto autoritário do PT. O problema, claro, o grande ponto de interrogação que fica é o ativismo judicial. É se a gente ainda sequer precisa de um Congresso num país desse. O Silvio toca num ponto essencial também, né, que é a questão de povo nas ruas. Bom, que inveja que deve dar no próprio presidente, né, que não consegue andar, circular em voo comercial, em aeroporto, e fecharam os acessos, e mesmo assim tinha bastante gente, né? Então consegue ainda arrastar pequenas multidões, e mesmo nesse clima de medo, como lembrou muito bem o Silvio. Eu quero lembrar aqui que Israel teve protestos esses dias enormes, e a mesma mídia de esquerda, que chama protesto de direita de golpista no Brasil, aplaudiu, falou que isso mostrava a vitalidade da democracia israelense, que o povo na rua estava contra a coalizão de direita formada por Bibi Netanyahu com as suas propostas de reforma do judiciário, que é uma outra história, mas pretende exatamente criar alguns limites para o ativismo judicial lá no país. Então, veja que a esquerda ela nunca tem princípios, né? O julgamento dela depende de quem está fazendo alguma coisa. Se é a direita nas ruas, é antidemocrática e golpista. Se é a esquerda, é democrático, mesmo que vá contra uma reforma de um primeiro-ministro e um governo eleitos que formaram uma coalizão. Então, é tudo muito pouco coerente na esquerda. E quero chamar a atenção, por fim, Paula, para a questão da imprensa. A volta do Bolsonaro é tudo que a mídia militante queria. Imagina essa turma já com abstinência, vivendo um trimestre inteiro sem poder falar muito do Bolsonaro. Tentaram criar a pauta de joia, o escândalo da joia. Não pegou muito, o povo não deu muita bola para essa narrativa um tanto forçada, e aí eles têm que ficar falando mal do governo Lula, que eles ajudaram a colocar de volta no poder e que é uma desgraça, até para os tucanos de mercado que fizeram L e já sabem disso e estão morrendo de medo, né? Então, para o jornalista militante, é uma dádiva a volta do Bolsonaro, que agora eles podem voltar a ficar demonizando o ex-presidente 24 horas por dia. Teve, não é brincadeira, uma chamada no Globo, né, falando que o avião que o presidente veio estava lá do Harry Potter e tudo, que houve gente falando se era o Voldemort, o vilão do Pequeno Mágico, né, que tinha voltado para o Brasil. Bom, gente falando isso foi só nas redações do próprio Globo e da imprensa militante. Agora, eles vão, aí já dá toada, ficar demonizando o homem o tempo todo de novo. Fabi Barroso, queria te perguntar em relação às ações que tramitam aí na Justiça contra Jair Bolsonaro, né? Ele tem motivos aí para se preocupar em relação a eventual prisão ou inelegibilidade? Só no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, são 16 ações que correm contra ele, né? Então, ele disse hoje, inclusive, que são 200 ações no total. Realmente, né, o princípio de vamos acabar com você pelo meio judicial, e o meio jurídico não está respondendo muito bem. Tem várias colocações que eu queria fazer aqui. Primeiro, que o presidente Bolsonaro, quando ele volta, quando ele retorna, ele dá várias sinalizações importantes. A primeira, nessas falas aí que a gente acompanhou, ele enaltece o parlamento. É bem contrário do próprio Lula, que está no poder e que acabou fazendo chacota da Polícia Federal, que para mim é visivelmente um crime de responsabilidade. Vamos juntar tudo isso então. Então, o Lula está no 7º pedido de impeachment, já tem 7, pessoal, que já entraram, e esse 7º, até eu concordo bastante com as razões expostas ali. Vejo claramente também, a gente vai falar mais tarde, em relação a esse arcabouço, né, fiscal, que a falta de comprometimento com o que está na lei
para mim também acaba violando a lei de impeachment e é crime de responsabilidade. Aí a gente pega o presidente Bolsonaro, né, e a mídia dizendo que o Voldemort está lá. Como que pode? A física, o princípio da física já diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, eu diria que o Voldemort está muito mais sentado na cadeira da presidência do que no avião do Harry Potter. E aí, também, para concluir, que eu acho que deixa assim o que é o presidente Bolsonaro, a simplicidade dele. Ele veio com uma mochila esperando a multidão de pessoas que tentou chegar, mas as saídas foram impedidas, né? Impediram que as pessoas fossem até o aeroporto de Brasília. E olha que coisa absurda, alegaram à Polícia Federal e, né, o Flávio Dino, ministro da Justiça e demais, que o Bolsonaro tinha problemas de segurança e por isso tinha que sair pela saída lateral. Só que, por ausência total da esquerda, que já é muito de costume eles fazerem, eles não deram o carro blindado ao presidente Bolsonaro. Então, que segurança é essa? E o carro blindado faz parte da lei. A lei é 7.474 de 86. E é uma lei que diz, acaba dando 2 carros, não fala explicitamente que tem que ser blindado, mas, gente, qual que é a coerência? A lei, ela tem que ser cumprida e tem que resguardar. Qual finalidade que ela existe? Para resguardar aquela pessoa que já foi mandatário do país. E isso valeu para o próprio Lula, tem que valer também para o presidente Bolsonaro. Então é isso, a gente está delirando agora com as incongruências da própria imprensa.